Bem, então, na lição anterior, a gente definiu campos vetoriais e integrais de linha de campos vetoriais. Então, de novo, o que queremos é encontrar formas simples de calcular essas integrais. Então, na lição 18, a gente viu o que chamamos o teorema fundamental para integrais de linha de campos vetoriais en dimensão 2. E este teorema também é verdadeiro em dimensão 3. Então, o que dizia esse teorema, ou o que diz este teorema em dimensão 3, melhor? O que diz é o seguinte: se temos uma função f, um potencial, que está definida no espaço R3 em R, que é diferenciável, e temos uma curva gamma, que está definida no intervalo AB e toma valores no espaço R3, então a integral de linha do vector do nebula de f, sim, do diferencial da f, ao longo da curva C é a função f avaliada no extremo final da curva menos a função f, ou seja, o potencial avaliado no extremo final menos o potencial avaliado no extremo inicial. Observen que o interessante da notação como tem a gente é que dimensão 2, na notação não aparece que seja dimensão 2 ou 3. Na verdade, porque o teorema vale em geral. Sim. Se tivéssemos R5 também seria verdadeiro. Então, a fórmula é a mesma. Sim. Tá, agora é um conceito em R3 e são conceitos em R3, porém a fórmula é a mesma. Então, não sei se vocês lembram, mas esta fórmula que está aqui, esse teorema, é o que é o fator importante pelo qual nos interessa entender quais são os campos conservativos. Então, um campo conservativo é o mesmo, sim, é um campo que está associado ao campo gradiente de um potencial f. Sim? Então, se eu te dou um campo, eu dou um campo para vocês, é interessante para vocês saber se o campo é conservativo ou não, e portanto, para poder utilizar essa fórmula aqui. Então, na lição 20, a gente estudou condições suficientes e necessárias para um campo do plano ser conservativo. Então, vamos a pensar o que acontece em R3. Então, para isso, em dimensão 3, a gente tem uma definição que é bem interessante, que é a seguinte: se temos um campo, vamos supor que está definido em todo o espaço e toma valores em todo o espaço, e o escrevemos da forma f de xyz igual a p de xyz, q de xyz e r de xyz. Então, definimos o rotacional de f como sendo o seguinte campo. O rotacional de f é um campo. E na primeira coordenada o que fazemos é derivar r em relação a y e subtrair a derivada de q em relação a z. Na segunda coordenada derivamos p em relação a z e subtraímos a derivada de r em relação a x. E na terceira coordenada derivamos q em relação a x e subtraímos a derivada de p em relação a y. Então, sabem que esse carinha aqui é o que a gente estuda na hora de trabalhar com campos em dimensão 2. Sim? Nós sabemos que se um campo é conservativo, esse cara aqui tem que ser zero. Quando temos só duas variáveis, né? dq de x tem que ser igual a dp de y, e sabemos que se isso é verdade e o domínio do campo é simplesmente conexo, então o campo é conservativo. Bem, então vai ser análogo, porém aqui temos todo um campo. Então, a forma mais simples de decorar como calcular o campo é com esta notação da galera da física, que é o seguinte: considerem o determinante, aqui temos o vector i, vector j e vector k, de eso que está aquí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo tenemos que leer eso? Entonces, vai ser no vector en la primera dirección, la primera coordenada, vamos a considerar o determinante de eso que está aquí. ¿Y cómo se lee eso? Bueno, eso multiplicado por eso va a ser dr de y menos eso multiplicado por eso, que va a ser
você tem que entender como dizendo derivar Q em relação a Z. Na segunda coordenada, vocês consideran o determinante, menos o determinante disso. ¿Sí? Lembren que esto es más, menos, más. Entonces, va a ser ISO derivado en relación a ISO, ¿sí? O sea, dp de Z menos dr de X. Y la tercera coordenada es S por S menos S por S. S por S es dq de X y S por S es dp de Y. Creo que está aquí. Entonces vamos a ver un ejemplo. Entonces, suponemos que tenemos o campo de f de x, y, z, 3xy más z, x cuadrado más y cuadrado, z más x más y. Entonces vamos a, o más simple es, observen que vocês, por ejemplo, a P, que es la primera coordenada, vocês nunca van a derivar en relación a x, vocês van a derivar en relación a y y z. ¿Sí? Entonces, a primeira você deriva em relação à segunda e à terceira coordenada. A segunda você deriva em relação à primeira e à terceira coordenada. E a terceira função vocês derivam em relação à primeira e à segunda. Então, tem um joguinho aí de a P só vai ser derivada em relação a primeira só vai ser derivada em relação à segunda e à terceira variável. A segunda função vai ser só derivada da relação à primeira e à terceira variável, e a terceira função vai ser só derivada em relação à primeira e à segunda variável. Não sei se está claro o que estou querendo dizer. Então, o que vocês sempre podem fazer é derivar isso em relação a y e z, isso em relação a y, a x e a z, e isso em relação a x e y, e depois trocar aqui. Então, isso é o que eu fiz aqui. Sim? Então, a derivada primeira em relação a y é 3x, a derivada primeira em relação a z é 1, a derivada da segunda função em relação a x é 2x, a derivada da segunda função em relação a z é 0, a derivada... Opa! A derivada da terceira função em relação a x é 1, a derivada da terceira função em relação a y é 1. Então depois temos que trocar, hay que substituir, e vai ser dr de y, que é esse que está aqui, que é 1, menos dq de z, que está aqui, que é 0, então fica 1 menos 0, a 1. Na segunda coordenada colocamos dp de z, que é 1, menos dr de x, que é 1, então fica 1 menos 1, dá 0. E depois, na terceira coordenada é dq de x, que é 2x, menos dp de y, que é 3x, então fica 2x menos 3x, que dá menos x. Então, o rotacional de esse campo que está aqui é esse campo que está aqui. Então, o rotacional associa a um campo um novo campo. Cria um novo campo a partir de um campo. Bem, e o teorema diz o seguinte. Então, lembrem que nós queremos entender quando os campos são conservativos. O teorema diz que se f é um campo conservativo, então o rotacional sempre é 0. O rotacional de f é o campo nulo. Sim? E, bom, a prova disso é bem simples. Se um campo é conservativo, sim? Se f é o campo gradiente de um potencial f, então o gradiente de f podemos escrever como df de x, df de y, df de z. Então vamos a trocar nessa fórmula que temos aqui. Vamos a trocar P por... Vamos a trocar P por df de x, Q por df de y e z por df. Acho que tenho... troquei os cores aqui, desculpe. R vamos a trocar por df de z. Aqui troquei azul com vermelho. Tudo bem. Então, o que acontece? Então vamos a calcular isso aqui. Então, fica
en la primera coordenada de f de z, de multiplicar eso por dy de z, o sea, derivar eso que está aquí en relación a y significa derivada segunda de f, primero en relación a z y después en relación a y, y después tenemos que multiplicar S por S y sustraer, entonces fica menos derivada segunda de f en relación a z e y, ¿sí? Que es a derivadas cruzadas, ¿sí? Primero en relación a y después en relación a z. Y acontece lo mismo en las otras tres coordenadas. Entonces, revisemos eso. Y nós sabemos que si f es de clase C2, no importa a orden en que ustedes derivan, ¿sí? Derivar primero en relación a y después derivar en relación a z es lo mismo que derivar en relación a z y después derivar en relación a y. Entonces, ese número es 0, ese número es 0 y ese número es 0. Então, o rotacional do campo gradiente é o vector nulo. Então, esse 0 não é um tensão, não é o 0 de uma variável, é o vector nulo. Então, o rotacional de f, o rotacional do campo gradiente da f é o campo nulo. Este é um campo que estamos escrevendo aqui. Un campo nulo quiere decir que asocia cualquier punto x, y, z o vector nulo. Entonces, el ejemplo anterior, ¿sí? Ese que está aquí, no es un campo conservativo. ¿Por qué? Porque es rotacional de un campo que no es un campo nulo. Entonces, os campos, si el rotacional es diferente de 0, o campo no es conservativo. Observen que esto es análogo ao que acontece en dimensão 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la tercera coordenada do rotacional de f nós temos essa fórmula aquí, que era que estudábamos para saber si un campo era conservativo. Si eso es 0, o campo... Si o campo é conservativo, eso tiene que ser 0. ¿Sí? O que probamos agora é que si eso es 0, eso es 0 y eso es 0... Desculpa, que si o campo é conservativo, então isso tem que ser 0, isso tem que ser 0 e isso tem que ser 0. Então, o que nos interessa agora é entender a recíproca. ¿Sí? Se isso é 0, isso é 0 e isso é 0, o campo é conservativo. Lembrem que na dimensão 2, se isso é 0 e o domínio do campo é simplesmente conexo, então o campo é conservativo. E aqui é análogo. Porém, a definição de simplesmente conexo é um pouco mais difícil. Não é igual. Então, a recíproca do teorema anterior não é verdadeira em geral. Ou seja, o teorema anterior seria... A recíproca do teorema anterior é se rotacional de f é igual a 0, o campo é conservativo. Isso seria a recíproca. Porém, não é verdadeira. Não é verdadeira. Mas, se f está definida em todo o espaço, sim. Ou seja, se temos um campo diferenciável que está definido em todo o espaço, ¿sí? O campo não tem nenhum tipo de singularidade aqui. ¿Sí? Na definição não tem nenhuma restrição e é diferenciável, então o rotacional do campo é o vector nulo. Desculpa, se f é diferenciável, se temos um campo que não tem nenhuma singularidade que está definido em todo o espaço, é diferenciável e o rotacional do campo é o vector nulo, então o campo é conservativo. Isto é, se acontecem estas duas coisas, existe uma função f que é o potencial do campo, tal que f é o campo gradiente da função f pequena. Então, vamos a ver um exemplo disso. Vamos a considerar o campo f de x, y, z, y quadrado z cubo, 2x, y, z cubo, 3x, y quadrado, z cuadrado. Vamos a calcular o campo, o rotacional do campo, e fica derivar isso em relação a isso, ¿sí? Então, isso em relação a y é 6x, y, z quadrado, e subtrair isso derivar em relação a isso. Então, temos que derivar isso em relação a z, fica 6x, y, z quadrado. ¿Sí? Então, esses dois se anulam. Bom, e os seguintes três é análogos. Deixo para vocês fazer as contas. Verificar as contas. Então, dá um campo nulo
E portanto, como f está definido em todo eje 3, ¿sí? Observen que aqui a gente não tem nenhuma restrição no domínio, ¿sí? Não temos nenhum quociente, nem nenhum logaritmo, nem nenhuma raiz. Então o campo está definido em todo o espaço e como rotacional é nulo, o campo é conservativo. Bem, então isso é a teoria de campo conservativo. Acho que na próxima lição vou ver com um exemplo como calcular o potencial de um campo quando é conservativo.